olha aqui nós outra vez, né? Então, no projeto Entenda BNCC, eu, Carlos Azeitona, juntamente com o professor Barnabé, da disciplina de matemática. Bom, professor, já estamos aí quase acabando a nossa entrevista, né? E nesse momento, quero falar dos anos finais, né? Em especial o nono ano com 23 habilidades, professor. Analisando por essa vertente de habilidades, professor Barnabé, o que priorizamos, né, nesse nono ano? Pois o próximo ano letivo desse aluno vai ser o ensino médio, né? Pois é, vai ser o ensino médio e o ensino médio que a gente ainda está esperando ser nos próximos capítulos, né? Então, a novela do ensino médio, a novela do ensino médio. E é interessante a gente perceber que, pensando nessa passagem, boa parte dessa análise, independente do que vai acontecer lá no ensino médio, com reforma daqui ou dali, a base do fundamental já está homologada e a gente precisa entender que até esse ponto, até o ponto do nono ano, já foi dado esse passo. Sim, sim. E se a gente não compreender que alguns aspectos foram considerados até então, como foi o caso que a gente falou já em blocos anteriores, sobre probabilidade estatística, onde a gente teve um aprofundamento e que numa determinada organização do ensino médio eu nem precisaria discutir esses aspectos novamente. Claro que fazendo Sim. esse movimento de espiral a gente retoma, amplia, aprofunda, mas é importante que a gente entenda isso, que há uma continuidade nesses conceitos a serem discutidos, precisa se ter uma atenção. Assim como havia uma cisão, né, por muito tempo, dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, dos anos finais do fundamental para o começo do ensino médio, há uma passagem também importante. Principalmente... Que a base chama, né, pessoal, de... A gente fala transição, mas é a transição, né? Transição. Que a gente não quer que tenha uma provinha para ver se conseguiu a habilidade do fundamental para o médio, né? Isso. É uma transição, pessoal. Diferente a palavra, hein? E aí o nono ano ele aparece como um verificador dessas relações, né? E a gente falou do aprofundamento em alguns desses aspectos. O que a gente precisa ter um pouco mais de foco? Como que a gente poderia lidar? O primeiro deles seria a ideia da álgebra. A álgebra ela é algo que vai ser explorado com muita intensidade no ensino médio, já vem sendo discutido a partir daí. A gente percebeu, a partir da base, que a linguagem algébrica ela foi construída, eu gosto muito dessa expressão mais parruda, ou seja, com mais estrutura, ela foi construída com mais propriedade, porque ela foi construída já pensando no documento, né? Ela foi construída, foi proposta essa construção desde os anos iniciais. Isso é muito importante, porque aí você tem uma linguagem ganhando força gradativamente e que não chega num susto, num sétimo ano, bote um X e seja feliz. Você está pensando numa construção desse conhecimento, construção do pensamento algébrico, construção da linguagem, o entendimento do porquê a linguagem é feita dessa forma. Então, tudo isso faz muita diferença no nono ano. Outros aspectos que vão ajudar bastante nessa ideia, a gente falou da probabilidade. Professor, antes de você entrar na probabilidade, quero aproveitar o gancho que você falou da questão parruda, né? Sim. Pessoal, falando em questão parruda, nossa análise de dados, né? Nossa planilha de cálculos, que fizemos nosso levantamento, no nosso Big Data, a questão parruda mesmo das habilidades de matemática, elas são muito fortes no terceiro e quarto ano, né? Então você vê lá que no terceiro e quarto ano são 28 habilidades, né, em cada um. Aí no quinto ano cai para 25, no total do fundamental, dos anos iniciais, são 126 habilidades, desde o primeiro ao quinto ano. E aí vejam só que engraçado como é que fica. O sexto ano vem com, olha só a tendência, sexto ano com 34 habilidades, sétimo ano 37, oitavo 27 e nono 23. Exatamente. Decai. Então, você vê ali, naquela transição do quinto para o sexto ano, eles vão para 34, daí aumentam no sétimo, mais um pouco e cai. Então, pessoal, quando a gente faz análise de dados, é isso, né? Para onde está, qual é a tendência de estar indo essa habilidade, esse número, essa álgebra, essa geometria, essa grandeza, probabilidade, interpretando, né?
Ao final do fundamental, professor, a matemática deverá ter trabalhado com 247 habilidades. O pessoal se assusta, nossa, tudo isso? Pessoal, durante 9 anos, não é muita coisa. Não é muita Essa coisa. média, o pessoal diz falar assim, nossa, mas é muita coisa. Então, pessoal, vejam, o 9º ano, 23 habilidades, né? Que faça 24 para arredondar a conta, né? 24 habilidades no ano, divididos em 4 bimestres, né? Vai dar muito pouco, né? Habilidade por bimestre. Exatamente. E se a gente for pensar por que isso acontece no 9º ano, né? No 9º ano, na verdade, a gente tem um olhar um pouco mais atento com relação a algumas habilidades. Essas habilidades, elas merecem uma atenção maior exatamente pelo processo de transição que a gente falou. A transição para o ensino médio, ela é de demasiada importância frente às habilidades a serem discutidas. Então, a gente falou aqui da linguagem algébrica e da representação disso. O pensamento algébrico precisa estar extremamente desenvolvido para que no ensino médio isso esteja muito bem feito. A profundidade que ganhou o trabalho com probabilidade e estatística. Probabilidade tem uma profundidade muito maior do que havia antes. E é um trabalho com habilidades de demasiada importância, mas com profundidade muito grande. A gente precisa tratar com muito cuidado essas habilidades. Então a probabilidade ela ganha uma força aí, por isso essa ideia de você pensar em menos habilidades chegando no 9º ano. E né? veja, professor, até o próprio objeto de conhecimento do 9º ano, se for analisado de números, né, lá as unidades temáticas, números, ela é muito forte nos anos iniciais. Ela é fortíssima a questão de números. Na questão dos anos finais, ela começa com 7 objetos de conhecimento no 6º ano, 5 tanto no 7º como no 8º ano e 4 objetos de conhecimento em números, na unidade temática números. Enquanto que para a geometria já vai para 7. Então você percebe que o 9º ano, o enfoque, apesar de falar das grandezas, está sendo a questão de números, 4 objetos de conhecimento, a questão de álgebra também 4, a questão de geometria aqui é 7, de grandezas é 2 objetos de conhecimento só no 9º ano, e 4 na questão de probabilidade e estatística. E aí a gente fala da importância deles também. Apesar das grandezas terem apenas 2, Sim, a gente está mas já falando... foi trabalhado muito forte. Exato. E conceitualmente já foi discutida muita coisa. Então você já discutiu conceitualmente as grandezas de uma maneira muito eficaz. A única grandeza que vai aparecer aí com um olhar, digamos assim, bem diferente no 9º ano, vai ser a grandeza de memória computacional. Ela vai ser como a gente já falou, que é uma das novidades dentro da base, é você discutir essa relação da análise da memória computacional e como ela funciona, quais são as relações entre as diferentes unidades de medida, onde a gente aplica isso. Então, a compreensão ela é diferente das unidades de medida, dessa grandeza específica. Outras questões que vão aparecer também é quando a gente pensa nas medidas grandes e pequenas. E aí a gente volta para o campo de números, porque isso vai estar muito claro quando a gente falar de notação científica. Sim. Que é um campo bem importante para se tratar de medidas muito grandes. Muito a astronomia trabalha muito com essas relações. Ou muito pequenas, a questão de átomos, ou né? muito pequena, a nanociência vai trabalhar com essas relações, né? Então, são definições essenciais para a gente pensar na passagem desse aluno na transição, né, como a gente falou. Passagem é um negócio, parece até meio um outro âmbito. Na transição do aluno do ensino fundamental para o ensino médio. É importante que a gente compreenda bem isso. Agora, tem um item, Azeitona, que eu gosto sempre de falar dele, que é a questão da equação de segundo grau. E por que eu gosto de falar dele? Pelo simples fato de que esse foi um dos pontos de maior crítica dentro da base com o 9º ano. Para quem já estava com aquela lista pronta, aguarde que o professor Barnabé vai comentar agora. Pois é, a gente fala daquela questão do susto que o pessoal levou, né? Quando a gente começou a trabalhar com equação de segundo grau e de repente a gente viu que equação de segundo grau era apresentada, a solução da equação de segundo grau, somente com o trabalho de fatoração. Não aparecia a famosa fórmula de Bhaskara, que nem do Bhaskara mas a gente não precisa entrar nesse âmbito, né? É interessante a gente perceber que
a resolução da equação de segundo grau ela pode ser feita de diferentes formas. E por que a escolha da equação de segundo grau ser resolvida por fatoração? O processo de raciocínio sobre a fatoração, ele vai explorar exatamente as habilidades necessárias, propostas aí pela base, mas necessárias para a compreensão do aluno do que é aquela equação de segundo grau, aonde eu uso essa equação de segundo grau. Quando a gente pensa na fórmula da resolução da equação de segundo grau, que assim ela é chamada lá fora, aqui a gente chama de fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, ela tem uma aplicação direta, né? Apesar de, para trabalhar a compreensão, a gente pode sim explorar a sua demonstração, explorar vários outros aspectos dela, mas o objetivo da base não é esse. O objetivo da base é fazer com que o aluno compreenda a resolução da equação de segundo grau nos seus diferentes aspectos. E a fatoração dá conta disso. Né? De novo, isso não impede que o professor trabalhe com a resolução da equação de segundo grau por Bhaskara. Se ele acha que é interessante, que é importante, que eu também penso que seja importante a gente desenvolver isso, mas é uma opinião minha. Mas não que seja durante o nono ano inteiro somente Bhaskara, né? Exatamente. A gente vê que o professor trabalha o ano inteiro isso. E o que acontece muitas vezes é que ele vai trabalhar isso e quando o professor precisar disso lá no ensino médio, o que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar de novo, porque ele não teve como lidar com isso da melhor forma possível. Ele pode sim conhecer a equação de segundo grau, ele pode sim conhecer outras soluções, deixa ele trabalhar com a fórmula na resolução lá na frente. Isso vai ajudar ele com função quadrática, vai ajudar ele com y do vértice, x do vértice. Isso tudo vai favorecer o pensamento dele lá no ensino médio. Aqui a gente está pensando numa outra estrutura, num outro desenvolvimento de habilidades e competências. Então, a equação de segundo grau tem essa polêmica toda em cima dela, mas a gente sabe que são mudanças que merecem um olhar cauteloso e não somente de crítica negativa e achando que foi uma reformulação para desestruturar o ensino fundamental. Mas falando em equação do segundo grau, calculando x', x2', já deu o nosso tempo, né? Já está em negativo aqui e na física não usamos tempo negativo, né? É outra interpretação. Pessoal, encerramos mais esse bloco, eu, o professor Barnabé aqui. E o próximo, infelizmente, professor, será o nosso último bloco, né? Aguardem, porque não é porque o último bloco, assim, muito obrigado, valeu, não. Vamos fazer aí um apanhado legal sobre aí a disciplina tão amada de matemática. Até o próximo bloco, não saia daí ou nos vemos daqui a pouco. Um abraço.